existe também um sobrenome que pesa, que é o sobrenome Arraes, mas que eu realmente acho que quando se afunilar mais e chegar perto e as pessoas se derem conta de que se trata de um mesmo grupo, de uma família que tem como objetivo se manter no poder a todo custo, o que a gente está vendo nessa pandemia, seja na cidade do Recife, seja no estado de Pernambuco, e particularmente, eu volto a isso, a cidade do Recife, é uma coisa assustadora do ponto de vista da falta de compromisso com a população. Deputada Vamos à entrevista com a deputada Priscila Krause, do estado de Pernambuco. Pode rodar. E o nosso bate-papo de hoje é com a deputada estadual Priscila Krause. Ela é do Democratas do estado de Pernambuco. Uma deputada de direita, muito combativa na Assembleia Legislativa, e certamente o papo hoje vai ser um pouco mais aguerrido. Também conosco aqui o jornalista Eduardo Negrão, de São Paulo, e Marcelo Jorge, que está lá na cidade da deputada em Pernambuco, em Garanhuns. Boa tarde, deputada. Boa tarde, colegas. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Eduardo Negrão. Boa tarde, Marcelo Jorge. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Como que está sendo o trabalho da Assembleia Legislativa aí no estado de Pernambuco, nesse período de pandemia? E o que a senhora pode destacar do seu mandato, em especial durante esse processo de pandemia aí no estado? Esse processo, esse momento de pandemia, ele tem sido de apreensão para todos, mas também de aprendizado. E acho que a Assembleia, assim como outros poderes, precisaram de uma hora para outra se adequar às tecnologias e a instrumentos de participação que, de certa forma, não acho que se vinha resistindo, mas se vinha num posicionamento de acomodação. E como de tudo que acontece, a gente tem que tirar lições positivas e negativas. Eu acho que a lição positiva que se tira disso é que a Assembleia consegue, assim como outros órgãos públicos, funcionar, se reunir, decidir, deliberar a partir de um instrumento remoto. Para algumas questões, a gente precisa e espera logo retomar as reuniões presenciais. Mas o essencial está acontecendo. E eu acho que isso é um caminho sem volta. A gente vai, inclusive, precisa fazer uma reflexão, porque isso significa também redução de custos e até instrumentos de uma participação popular maior. Eu venho acompanhando aí, a gente vem acompanhando em Pernambuco, seu mandato, sua luta e a dificuldade, a gente falou de Alep agora, de ser oposição, minoria naquela casa, né, deputada? De fato, isso tem sido uma peleja desde sempre, a gente fazer com que os direitos que são assegurados no regimento da Assembleia para bancadas de minoria sejam respeitados, fazer com que a voz da oposição, lembrando que a oposição é um elemento constitutivo da democracia, seja ouvida. E, infelizmente, aqui em Pernambuco, o problema não é ter uma maioria, até porque governo é a maioria, oposição é minoria mesmo, mas é você ter uma maioria que dança conforme a toada de um governo que não admite o contraditório, que não gosta da contraposição, que não vê a Assembleia como um contrapoder, mas como, na verdade, uma continuação de suas dependências, né? É quase que um puxadinho do poder executivo, e é dessa forma que, na minha opinião, muitas vezes a Assembleia é tratada e que a gente é tratorado. E nesse momento, que inclusive a pergunta de Sandro também teve esse viés e eu acabei que não respondi, né? O exercício do mandato parlamentar nesse momento de pandemia, ele mais do que nunca tem que ter e buscar, e a gente está tentando fazer isso, buscar a responsabilidade de acompanhar para e passo as ações do Poder Executivo, né? Tanto no que diz respeito à assistência à saúde propriamente dita, quanto no uso
desses recursos que estão sendo disponibilizados, recursos provenientes dos impostos que a população pernambucana paga, não só apenas falando do governo estadual aqui em Pernambuco, mas um capítulo à parte, que certamente nós vamos abordar aqui, mas um capítulo à parte para a Prefeitura da cidade do Recife, que é comandada pelo mesmo partido do governo do estado, o PSB, que tem se comportado muito mal. Indo direto ao assunto, eu li na imprensa pernambucana que a sua assessoria fez um levantamento, pelo menos no final de abril, a Prefeitura do Recife teria gasto mais no combate à Covid do que as prefeituras de São Paulo, Rio e Fortaleza somadas. Cerca de 670 milhões de reais, mais de R$500 bilhão. O que está acontecendo? Estão distribuindo Rolex aí para quem pega Covid, deputado? Eu queria aproveitar, pegar o gancho e perguntar se a vida, então, dos cidadãos recifenses está um mar de rosa diante de tanto dinheiro. Pois isso foi uma coisa que chamou muito a nossa atenção quando a gente, fazendo esse acompanhamento da execução orçamentária, dos gastos direcionados ao combate do coronavírus, e nós começamos, inclusive, olhando os valores do governo do estado. Hoje minha atuação é na Assembleia Legislativa, mas no olhar geral chama muito a atenção a postura da Prefeitura do Recife, do prefeito Geraldo Júlio. E naquele momento, final de abril, a Prefeitura havia contratado despesas no valor de 670 milhões de reais, e dava exatamente muito mais do que essas cidades, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, que são as cidades de um porte bem maior, de maneira incontestável, em relação ao Recife. Hoje, ainda assim, apesar de toda essa manobra, ainda assim o Recife tem contratado cerca de 562 milhões de reais para o combate do coronavírus. E isso não se reflete nos serviços prestados à população, e agora as operações da Polícia Federal corroboram isso que a gente está demonstrando. Você está acompanhando a entrevista com a deputada do Democratas, Priscila Krause, falando sobre a sua atuação à frente do parlamento no estado de Pernambuco, nesse período de pandemia, falando da relação do governo do estado de Pernambuco com os políticos, com os deputados estaduais do estado de Pernambuco, e trazendo todas essas informações que interessam a você que de alguma forma está ligado ou ligada ao estado de Pernambuco. Vamos continuar a entrevista com a deputada Priscila Krause. Deputada, como que a senhora vê, diante desse caos no estado de Pernambuco, na capital pernambucana, pesquisas apontam, embora na avaliação da pesquisa a gente percebe que ainda tem muita gente que não decidiu o voto, mas apontam uma candidata que é ligada ao grupo, que é da situação, à frente das pesquisas para a Prefeitura de Pernambuco. A população ainda não compreendeu o caos que é essa administração de esquerda aí no estado. Qual a sua avaliação? Eu acho que o Recife, especificamente, sempre teve uma característica muito, muito forte de uma cidade com um posicionamento mais à esquerda. E a gente teve uma mudança nesse cenário, eu acho que naquele momento do pós-impeachment da ex-presidente Dilma, onde houve um crescimento de um sentimento antipetista muito forte na cidade. Depois disso, veio uma certa reação. Eu acho que essa reação está praticamente no Nordeste inteiro, a esse sentimento antipetista. O que é que aconteceu naquele momento lá atrás? O PSB, que é muito matreiro e que é muito sem limite do ponto de vista dos instrumentos que utiliza para ganhar uma eleição, lá atrás enganou muito bem o eleitor recifense, se colocando como uma alternativa antipetista. Essa máscara caiu logo, até porque se juntaram novamente e, na verdade, nunca estiveram
efetivamente separados, o PT e o PSB. Faz 20 anos que governam o Recife e que estão juntos. Existe também um sobrenome que pesa, que é o sobrenome Arraes, mas que eu realmente acho que quando se afunilar mais e chegar perto e as pessoas se derem conta de que se trata de um mesmo grupo, de uma família que tem como objetivo se manter no poder a todo custo, que é a família Campos Arraes, e que para isso esquece e relega a realidade triste que o recifense vive, principalmente o recifense das periferias, eu acho que a população vai se dar conta e enxergar um caminho que se apresenta a partir do candidato que seja posto da oposição. Lembrando que a deputada Priscila Krause também concorreu como pré-candidata, ou melhor, como candidata à época a prefeita do Recife, sobre a possibilidade do PSB perder em Garanhuns, em Petrolina e também em Caruaru. Caruaru que também é uma base sua, né? A prefeita Raquel Lira. Será que o PSB não está entendendo que esse caminho deles, que é um projeto deles, mas esquecer de combinar com o eleitor, deputado? Eu acho que se pode ter aí, o PSB pode ter, para eles, uma grande surpresa nessas eleições. A gente trabalha para isso, para que realmente essa dinastia tenha essa interrupção na política, seja na política recifense, seja na política pernambucana, até porque o que a gente está vendo nessa pandemia, seja na cidade do Recife, seja no estado de Pernambuco, e particularmente, eu volto a isso, a cidade do Recife é uma coisa assustadora do ponto de vista da falta de compromisso com a população. Deputada, saindo do Recife, o que a senhora entende ser esse fantasma chamado Consórcio Nordeste? Esse consórcio ele teve inicialmente uma motivação claramente política, um movimento para se contrapor ao presidente Jair Bolsonaro, dos governadores do Nordeste, que em sua totalidade são de partidos de esquerda, mas o problema não é ser de partido de esquerda, o problema é não ter o compromisso republicano de dialogar institucionalmente com quem quer que seja o presidente da República. Então, o que nós vimos foi, seguidamente, posturas de negar essa institucionalidade da presidência da República e da necessidade desse diálogo, seja do ponto de vista administrativo, seja inclusive do ponto de vista político, né? E aí o que é que se viu, na minha opinião, que nessa pandemia uma grande oportunidade de se fazer alguns negócios, né? E aí se veio à tona essa questão, que chamou a atenção, inclusive provocou as assembleias legislativas. Então, sob aí a iniciativa do deputado de Alagoas, Davi, também teve Davi Maia, alguns deputados se reuniram e alguns avanços foram feitos. Por exemplo, o Tribunal de Contas daqui do estado de Pernambuco colocou uma recomendação para que o governo do estado não fizesse mais compras pelo consórcio do Nordeste. Deputada, a senhora o seu partido já teve, inclusive, vice-presidente da República aí de Pernambuco, né? E hoje, como a senhora colocou, existe esse enfrentamento dos governadores da região do seu estado também ao presidente da República. A senhora consegue avaliar em que nível de estrago isso pode haver, de prejuízo isso pode haver para a população pernambucana, esse enfrentamento político o que a população tem a ver com isso? A senhora consegue dimensionar o quanto que isso é nocivo, prejudicial para a população pernambucana? Aproveitando essa deixa, eu te fazer um parêntese. Inclusive, o vice-presidente Marco Maciel completou nessa última terça-feira 80 anos. Foi assim, um dia muito, muito especial para a gente, né? Que tem nele uma grande referência, e você tocou num assunto que é muito importante. O que é mais prejudicial
a democracia de uma maneira geral. São atitudes antirrepublicanas. Atitudes antirrepublicanas, elas significam desde atos de corrupção até a negação da institucionalidade. Então, quando governadores se negam a dialogar com o presidente da República, isso se configura numa atitude antirrepublicana. Isso é o que pode trazer de maior prejuízo. Eu, particularmente, não saberia mensurar em números esse prejuízo. Mas o que eu estou percebendo, por outro lado, nesse período de pandemia, é sim uma atitude republicana por parte do governo federal, quando tem uma postura de transferência de recursos para governos estaduais e para prefeituras a partir de critérios objetivos, debatidos, discutidos e elaborados junto ao Congresso Nacional, aperfeiçoados pelo Congresso Nacional. O processo democrático deve ser dessa forma, e que você distancia exatamente o juízo político, né? Então, os recursos chegam a Pernambuco, os recursos chegam à Bahia, chegam ao Ceará, chegam também a São Paulo, chegam ao Rio de Janeiro, na proporção do que foi discutido, das regras estabelecidas no Congresso, a partir do diálogo com o governo, com os próprios governadores, né, do país inteiro e com a sociedade, e você afasta o critério político. Então, seria muito bom que a devolutiva, a partir desses governadores, fosse nessa mesma medida. Deputada, nós queremos agradecer a sua participação. Em especial, eu quero agradecer a forma sempre generosa como a senhora nos recebe aí na sua cidade, na sua rádio, na sua casa do Festival de Inverno. O ano passado nós tivemos aí e foi uma coisa maravilhosa. E eu quero que a senhora deixe, então, uma mensagem final aos nossos telespectadores de Pernambuco, mas a TV Com o Brasil está no Brasil inteiro. Que a senhora deixe a sua mensagem aí aos nossos telespectadores. Eu que agradeço o espaço. Você será sempre muito bem-vindo. Então, esteja sempre aqui conosco. Quero estender aí o convite a Eduardo Negrão. Venha por aqui também, né? Espero que esse momento passe, que a gente tenha novamente o Festival de Inverno, a Casa das Artes, que é uma realização nossa, da Rádio Marano, em Garanhuns. E dizer que a gente tem que realmente, seja a imprensa, a sociedade, nós, atores políticos, mandatários, trabalhar incansavelmente, principalmente num momento como esse, para não permitir que o cidadão, eu tenho sempre dito o cidadão pernambucano, o cidadão recifense, e agora quero dizer o cidadão brasileiro, não seja vítima 2 vezes dessa pandemia, vítima de um vírus perigosíssimo, mas vítima também da má gestão e do mau uso do dinheiro público. A gente vem trabalhando no sentido de proteger o cidadão em relação a esses desmandos e cumprindo um mandamento democrático, que é o de fiscalizar as gestões públicas e de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Eu quero deixar aqui uma mensagem final aos meus conterrâneos, em especial do Nordeste. E às vezes as pessoas falam que vocês defendem o presidente da República e tal. Não, nós queremos defender aquilo que é bom para o país. E a gente ouve aqui de uma deputada estadual, uma deputada ativa no seu estado, onde ela deixa claro que o governador não respeita as minorias, não respeita a atividade parlamentar daqueles que não estão debaixo do seu sovaco, mas vive reclamando do presidente da República. O dinheiro chega na região Nordeste, os caras gastam de forma irresponsáveis, inconsequentes, e depois querem que a gente aplauda. Quer dizer, não dá. Então, nós não estamos aqui fazendo defesa de Jair Bolsonaro. Se tivesse qualquer um outro presidente da República que estivesse levando água para a região Nordeste, levando riqueza, levando dinheiro, nós estaríamos aqui também defendendo esse tipo de iniciativa. Deputada, parabéns pela sua atuação aí no nosso estado, Pernambuco. Deus abençoe muito a senhora. Obrigado, Eduardo Negrão. Obrigado, Marcelo Jorge. E até a próxima.